Olá, meninos e meninas! Meu nome é Piedade, seja bem-vindo a esse canal. O assunto de hoje é sobre a chamada, né? Vamos falar sobre chamada hoje. Mas antes de nós falar sobre isso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente, segunda, quarta, sexta ou sábado. Tem vídeo novinho aqui para vocês. Me segue no Instagram, MP Piedade, aqui em comunidade. Se quiser, pode deixar um recadinho para mim. Não esqueça de deixar o joinha, porque ele é muito importante. Assistir o vídeo até o final. Deixar um comentário, como diz a pastora Heloísa, bem maneiro. E vamos ao assunto de hoje. Então, gente, né? Chamada. Quando a gente fala de chamada, nós lembramos de quem? Exatamente, de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus e o que ele fez com a chamada de Deus? Obedeceu. Porque quando Deus nos escolhe, nos chama, é um privilégio para nós, porque fomos escolhidos para caminhar com Deus, para um propósito com Deus. E é sobre isso, é sobre exatamente usando a história de Abraão para vocês verem como essa história, ela não ficou apenas na vida de Abraão, mas ela também se estende até hoje na vida de muitos chamados por Deus para um propósito específico, para uma obra especial por Deus. Então vamos hoje, né, ver essa história maravilhosa de Abraão, essa jornada de Abraão com Deus e o que Deus fez na vida de Abraão. Eu sei que não dá para falar muita coisa porque a vida de Abraão ela é uma é muito recheada de experiências com Deus, de jornada com Deus, de fidelidade com Deus, né? Bom, mas enfim, a história de Abraão, ela começa no final do capítulo 11 do livro de Gênesis, quando o pai de Abraão, ele reúne ali os filhos, reúne ali a sua família e diz para eles, vamos para Canaã. Só que eles param, né, em Harã, e o texto diz que ele morre em Harã. E quando o pai de Abraão morre, Deus, ele começa ali a tratar com Abraão, tá? E eu quero que você preste atenção nessa história, porque essa história pode estar, ela também pode estar falando algo sobre a sua chamada. Então Deus pega e começa a falar com Abraão, porque Abraão tinha um desejo de conhecer a Deus, porque Abraão, ele passou sua vida ali, um tempo da sua vida vendo seu pai, né, a relacionar com deuses, né, com aqueles deuses ali de Ur, né, de Arã, né, os deuses pagãos, e eram Deus que não tinha reação nenhuma. E ele ficou, bom, como, né? Como isso pode acontecer? Como eu posso adorar aquilo que não tem nem vida, que não pode fazer nada por eles mesmos? E ele disse, ele imagina, deve ter alguém em algum lugar. Então ele começa a clamar por Deus e a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Se você tem dúvida a respeito de Deus, a respeito da sua chamada, é bom que você clama a Deus, porque sobre essa palavra Deus é fiel. Tá? Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com as nossas palavras, mas ele tem compromisso com a palavra dele. Ele já deixou escrito, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. E partindo disso, a gente vê Deus, né, fazendo essa chamada para Abraão. Abraão, olha, sai daí da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. E Deus falou, olha, você será uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão benditas através da sua vida, através de você. Então foram essas promessas que foram um combustível para que Abraão, ele tomasse a decisão de obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é uma decisão que nós tomamos, que faz parte do nosso relacionamento com aquele que é o Todo-Poderoso. E Abraão, ele pega a sua esposa, ele pega o seu sobrinho, ele pega a sua fazenda, tudo que ele possui, os seus empregados, né? E ele sai dentro de uma promessa de Deus, dentro de uma chamada de Deus, dentro de uma direção de Deus, porque isso é importante, tá?
está na direção de Deus. E a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, sem direção de Deus, andamos no escuro e podemos tropeçar e cair. Não é verdade? Jesus ele fala isso quando ele convida os seus discípulos para irem ver Lázaro, né? Ele fala, ó, vamos andar de dia, porque de dia, né, a gente tem a luz do dia. Bom, mas enfim, né? Então Deus ele chama Abraão e Abraão sai. E no meio do caminho Deus começa a fazer promessas e promessas para Abraão. E olha que a jornada de Abraão não era fácil. Às vezes a gente quer obedecer a Deus, mas a gente espera que a nossa jornada seja fácil. Existe uma, digamos assim, Deus te chama, Deus te escolheu, primeiro Deus te escolheu, te chamou, te fez promessa, mas Deus sempre ele mostra o final, o começo e o final da promessa, mas a jornada vai depender de como você vai reagir durante isso. Mas olha, o importante é nós sabermos que não importa o tempo que vamos demorar nessa caminhada, nessa preparação, mas que vamos chegar onde Deus disse, nós vamos chegar. Porque Deus ele já conhece as nossas fraquezas, as dificuldades que nós vamos ter no meio dessa caminhada, mas ele sabe que nós chegaremos até o final. Isso é importante, tá? Para aqueles que são escolhidos e chamados por Deus. E uma das promessas para Abraão é que ele teria um filho, né? E olha que foram 25 anos de espera para ter esse filho, né? Chegaram até a imaginar, Sara, ela oferece ali a sua escrava, né? Abraão, para que ele se deitasse com ela e tivesse um filho com ela, porque Sara não se sentia capaz de dar um filho ao seu marido, um filho a Abraão, né? Então Deus, ele é incrível como a gente acha que Deus, ele não tem, né? Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus naquilo que Deus falou que vai fazer. Sara errou muito, a gente erra muito, tá? No meio dessa caminhada, dessa jornada com Deus, nesse propósito nós caminhamos com Deus, nós vamos errar e vamos errar muito. Mas o importante é que não interessa, não importa quais são os nossos erros, mas que nós vamos permanecer. O importante é sermos fiéis e permanecer com Deus. Apesar de todos os erros que eles cometeram, todas as dificuldades que eles tiveram, eles chegaram exatamente aonde Deus queria que eles chegassem. E chegou, qual foi o momento mais importante de toda a história de Abraão, né, que acaba virando Abraão, né? Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de muitas nações. E da história de Abraão, um momento que eu acho assim que foi o auge mesmo, digamos assim, o topo de toda essa história. Foi o momento que ele abriu mão do seu filho. Deus deu, né? Como diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó falou isso, né? Mas Abraão, ele olha, quando Deus fala, Abraão, pede o filho dele, olha, dá-me o seu filho, seu único filho. E olha que ele já tinha Ismael, né? Mas Deus fala, olha, eu quero o seu filho, seu único filho, quero o filho da promessa. Deus pede ele em sacrifício e ele vai entregar para Deus. Porque quando nós estamos numa intimidade com Deus, tudo que a gente chama de nosso, nem é nosso, é de Deus, então é dele, né? A gente olha para a história de Ana, ela pede um filho para Deus, mas ela fala, se tu me deres um filho varão, te darei todos os dias da sua vida. Ou seja, me dá que eu te dou, né? A entrega. Então, é o momento mais importante da nossa caminhada com Deus. É o momento da nossa entrega total a Ele. É você entregando tudo aquilo que você achava de mais importante na sua vida. Aí você percebe que o mais importante na sua vida não é aquilo que você chama de seu, mas Deus. Deus, ele passa a ser, vai ocupar o lugar mais importante da sua vida. E quando Abraão, ele decide entregar Isaac no sacrifício que Deus pediu, ele estava entregando ali também o seu coração, entregando ali toda a sua vida. Ele entrega para Deus, porque ele sabia que nada mais importava
que tudo que ele tinha, que ele chamava e considerava que era seu, era tudo de Deus, então ele estava disposto a entregar para Deus, entrega. Mas quando ele entrega, quando o coração dele se despreende para entregar para Deus aquilo que era mais importante na vida dele, Deus diz para ele: Abraão, Abraão, agora o anjo, né? Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Nós precisamos de chegar no lugar onde Deus possa ver a nossa entrega. Não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta você dizer que você é de Deus, mas se você não consegue entregar para Deus aquilo que você chama de seu. Tá? O dia que nós reconhecer que o que nós temos não é nosso, que tudo é de Deus e nós abrimos o nosso coração para entregar para Deus, nós vamos estar exatamente no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Tá bom? Essa foi a jornada de Abraão. Abraão caminhou 25 anos para receber Isaac. E quando ele tem no braço, ele entrega para Deus, porque ele percebe que Deus está acima de toda a sua vontade. E tem que ser também na minha e na sua vida, tá bom? Bom, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que isso esclareça um pouquinho na sua vida sobre a sua chamada. E se você quiser, compartilhe com quem você quiser. Está passando agora uma playlist aqui, você pode clicar e assistir outros vídeos do canal. E obrigado por ter assistido, estar assistindo até agora. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!